Reminiscência. A senhora Olsey estava um pouco surda, mas em tudo o mais sua saúde era boa. Vivia em um lar para idosos. Certa noite, em janeiro de 1979, ela teve um sonho vívido, nostálgico, sobre sua infância na Irlanda, especialmente sobre as músicas que eles cantavam e dançavam. Ao acordar, a música continuava tocando muito alto e claro. Devo estar sonhando ainda, pensou ela. Mas não era verdade. Ela se levantou, desperta e intrigada. Era de madrugada. Alguém deve ter deixado um rádio tocando, ela supôs. Mas por que ela era a única pessoa que fora perturbada por isso? Verificou todos os rádios que encontrou. Estavam todos desligados. Então, teve outra ideia. Ouvira dizer que o material usado em obturações dentárias às vezes podia atuar como um conector de cristal, captando transmissões extraviadas com intensidade incomum. É isso, pensou. Uma de minhas obturações está tocando alto. Não vai durar muito. Mandarei consertar de manhã. Ela se queixou à enfermeira no turno da noite e esta disse que as obturações pareciam boas. Nesse momento, um outro pensamento ocorreu à senhora Olsey. Que tipo de emissora de rádio iria tocar canções irlandesas em volume ensurdecedor em plena madrugada? Ela raciocinou. Canções. Só canções. Sem apresentação ou comentários. E apenas as que conheço? Que estação de rádio tocaria minhas canções? E mais nada? Então ela se perguntou: será que o rádio está na minha cabeça? Àquela altura, ela já estava toda confusa e a música prosseguia ensurdecedora. Sua última esperança era seu especialista, o odontologista que estava acompanhando seu caso. O otologista. Ele a tranquilizaria. Diria que era apenas barulhos no ouvido. Algo relacionado à surdez, nada com que se preocupar. Mas quando ela o procurou pela manhã, ele declarou: não, Sr. Olsey, acho que não são os seus ouvidos. Um simples tinido, zumbido ou estrondo, talvez, mas um concerto de canções irlandesas, isso não vem dos seus ouvidos. E prosseguiu: talvez fosse bom a senhora procurar um psiquiatra. A senhora Olsey marcou hora com o psiquiatra no mesmo dia. Não, Sr. Olsey, disse ele. Não é sua mente. A senhora não está louca. E os loucos não ouvem música, ouvem apenas vozes. A senhora precisa procurar um neurologista. Meu colega, Dr. Sachs. E foi assim que a senhora Olsey veio me consultar. A conversa não foi nada fácil, em parte devido à surdez da senhora Olsey. Porém, mais ainda porque minha voz era repetidamente abafada pelas canções. Ela só conseguia me ouvir quando a música era mais suave. Ela era viva, alerta, não estava delirando nem louca, mas tinha um olhar distante, absorto, como alguém que estivesse um pouco em um mundo próprio. Não conseguia encontrar problema neurológico algum. Mesmo assim, desconfiei de que a música era neurológica. O que teria acontecido com a senhora Olsey para levá-la a tal situação? Ela estava com 88 anos, com ótima saúde e nenhum sinal de febre. Não estava tomando medicamento algum que pudesse desequilibrar sua mente excepcional. E manifestadamente ela estivera normal no dia anterior. Acha que é um derrame, doutor? Ela perguntou, lendo os meus pensamentos. Poderia ser, respondi, embora eu nunca tenha visto um derrame como esse. Alguma coisa aconteceu, isso é certo. Mas não creio que a senhora esteja correndo perigo. Não se preocupe e espere. Não é fácil
Esperar quando se está passando o que eu estou passando, ela replicou. Sei que aqui está silencioso, mas eu estou em um oceano de som. Eu queria fazer um eletroencefalograma imediatamente, dando atenção especial aos lombos temporais, os lombos musicais do cérebro, mas as circunstâncias conspiraram para impedir isso durante algum tempo. Nesse ínterim, a música foi diminuindo, menos alta e, sobretudo, menos persistente. Ela conseguiu dormir depois das 3 primeiras noites e cada vez mais conversar e ouvir conversas entre as músicas. Quando, por fim, mandei fazer um eletroencefalograma, ela estava apenas ouvindo trechos ocasionais e breves da música, mais ou menos uma dúzia de vezes ao longo do dia. Depois de a termos instalado e aplicado os eletrodos em sua cabeça, pedi a ela que ficasse quieta, não dissesse nada, não cantasse para si mesma, mas que erguesse ligeiramente o dedo indicador, o que só por si não perturbaria. O EEG. Se ouvisse alguma de suas músicas enquanto fazíamos o exame. No decorrer de 2 horas de registro, ela ergueu o dedo em 3 ocasiões, e cada vez que fez isso, os marcadores do eletroencefalograma chacoalharam, transcrevendo espículas de ondas pronunciadas nos lombos temporais de seu cérebro. Isso confirmou que ela estava realmente tendo convulsões nos lobos temporais, as quais, como Rollin Jackson intuiu em Willie Peterfield, provou, constituem a base invariável da reminiscência e alucinações experienciais. Mas por que ela teria manifestado subitamente esse sintoma estranho? Mandei fazer uma tomografia do cérebro e esta revelou que ela de fato tivera uma pequena trombose ou infartação em parte do seu lombo temporal direito. O súbito aparecimento da canção irlandesa durante a noite, a repentina ativação de traços de memória musical no córtex eram aparentemente a consequência de um derrame, e quando este se resolveu, as canções também se resolveram. Em meados de abril, a música havia desaparecido por completo. A senhora Olsey voltara ao normal. Perguntei-lhe então como ela se sentia com respeito àquilo tudo, e em especial se sentia a falta das músicas paroxímicas que ouvia. É engraçado você perguntar isso, disse ela, sorrindo. Em grande medida eu diria que é um grande alívio. Mas sim, eu sinto uma certa falta das velhas canções. Agora eu nem consigo mais recordar várias delas. Foi como se me devolvesse uma parte esquecida da minha infância, e algumas das músicas eram verdadeiramente adoráveis. Alguns de meus pacientes tratados com levodopa descreveram-me sentimentos semelhantes. O termo que empreguei foi nostalgia incontinente. O que a senhora Olsey me disse era óbvia nostalgia. Lembrou-me uma comovente história de H. G. Wells, The Doors on the Wall, A Porta do Muro. Contei-lhe a história. É isso mesmo, disse ela. Isso capta com perfeição o espírito, a sensação. Mas minha porta é real, assim como meu muro era real. Minha porta leva ao passado perdido e esquecido. Não encontrei mais casos semelhantes até junho do ano passado, 1989, quando me pediram para examinar a senhora O.M., que era agora residente do mesmo lar para idosos. A senhora O.M. também estava na casa dos 80, também era um pouco surda, também viva e alerta. Também ela ouvia música na cabeça, e às vezes num tinido, silvo ou estrondo, ocasionalmente ouvia vozes conversando, em geral bem distantes, e várias ao mesmo tempo. Não conseguindo entender o que diziam, ela não havia mencionado esses sintomas a pessoa alguma.
e, durante 4 anos, secretamente receou estar louca. Ficou muito aliviada quando soube pela irmã que existia um caso semelhante na instituição algum tempo atrás e quando pôde abrir-se comigo. Certo dia, na cozinha, relatou a Sra. Wayne, enquanto ela ralava pastinaga, uma raiz comestível, começou a tocar uma música. Era Easter Party. Vieram em seguida, em rápida sucessão, Glory, Glory e Good Night, Sweet Jesus. Assim como a Sra. Olsey, ela supôs que algum rádio estava ligado, mas logo descobriu que todos os rádios estavam desligados. Isso fora em 1979, 4 anos antes. A Sra. Olsey recuperou-se em poucas semanas, mas para a Sra. Wayne, a música prosseguia e cada vez pior. A princípio ela ouvia apenas essas 3 músicas. Às vezes espontaneamente, de súbito, mas com certeza, sempre que por acaso passasse por alguma delas. Por isso, evitava pensar nelas, mas tentar não pensar provocava-as do mesmo modo. A senhora gosta dessas músicas específicas? Perguntei. Como faria um psiquiatra. Ela tem alguma importância especial para a senhora? Não, ela respondeu de imediato. Nunca as apreciei particularmente e não acho que tenha algum significado especial para mim. E como se sentiu quando elas não pararam de tocar? Passei a detestá-las, ela replicou com veemência. Era como se algum vizinho maluco ficasse tocando o mesmo disco sem parar. Durante 1 ano ou mais, houve apenas essas músicas em sucessão enlouquecedora. Depois, e embora de certo modo isso tenha sido pior, foi também um alívio. A música interior tornou-se mais complexa e variada. Ela passou a ouvir inúmeras canções, às vezes várias ao mesmo tempo. Outras vezes ouvia uma orquestra ou um coro e ocasionalmente vozes ou só uma confusão de ruídos. Quando examinei a Sra. Wayne, nada encontrei de anormal, exceto a sua audição. E nesse aspecto, o que constatei foi singularmente interessante. Ela apresentava uma certa surdez no ouvido interno, de um tipo comum, porém, além disso, ela tinha uma dificuldade rara na percepção e discriminação de tons, de um tipo que os neurologistas denominam amusia, o que, em especial, está correlacionado com a deteriorização das funções dos lobos auditivos ou temporais do cérebro. Ela própria queixou-se de que recentemente os hinos da capela pareciam cada vez mais iguais uns dos outros, de modo que ela quase não conseguia distingui-los pelo tom ou melodia. Precisava basear-se na letra ou no ritmo. E, embora ela tivesse sido uma ótima cantora no passado, quando a examinei, ela cantou com voz monótona e fora do tom, mencionando também que a sua música interior era mais vívida quando ela acordava, enfraquecendo à medida que outras impressões sensoriais se acumulavam, e que era menos provável de aparecer quando ela estava ocupada. Ocasionalmente intelectualmente, mas, em especial, visualmente. Durante o período de mais ou menos 1 hora que passou comigo, ela ouviu a música apenas uma vez. Alguns compassos de Easter Party, ouvidos tão altos e tão subitamente que ela praticamente não conseguia me escutar nesses momentos. Quando fizemos o eletroencefalograma da Sra. Wayne, foram registradas voltagens notavelmente alta e excitabilidade em ambos os lobos temporais, as partes do cérebro associadas à representação central de som e música e à evocação de experiência e cenas complexas. E sempre que ela ouvia alguma coisa, as ondas de alta voltagem
tornavam-se acentuadas, semelhantes às espículas e manifestações convulsivas. E isso confirmou minha ideia de que ela também tinha epilepsia musical, além de doença dos lobos temporais. Mas o que estava acontecendo com a senhora O.C. e a senhora O.M., epilepsia musical, parece ser uma contradição em termos, pois a música normalmente é rica de sentimento e sentido e corresponde a algo profundo que há em nós. O mundo por trás da música, na frase de Thomas Mann, ao passo que epilepsia surge exatamente o oposto. Sugere um evento fisiológico, grosseiro e aleatório, absolutamente não seletivo, sem sentimento ou sentido. Por isso, epilepsia musical ou epilepsia pessoal poderia parecer uma contradição em termos, e, no entanto, tais epilepsias ocorrem, embora unicamente no contexto de convulsões do lobo temporal, epilepsias da parte do cérebro ligada à reminiscência. Hooligan Jackson as descreveu um século atrás, mencionando nesse contexto estados oníricos, reminiscência e ataques físicos. Não é muito raro epiléticos apresentarem estados mentais vagos, porém excepcionalmente complexos no início de ataques epiléticos. O estado mental complexo, ou aura intelectual, como é chamado, é sempre o mesmo, ou essencialmente o mesmo em cada caso. Tais descrições permaneceram puramente narrativas até a divulgação dos extraordinários estudos de Wilder Peterfield, meio século atrás. Peterfield não só conseguiu localizar a origem desses estados mentais, os lobos temporais, como também evocar o estado mental complexo, ou as alucinações experimentais, extremamente precisas e detalhadas desses ataques por meio de delicada estimulação elétrica dos pontos do córtex cerebral, propensos à convulsão quando o córtex fica exposto durante a cirurgia em pacientes totalmente conscientes. Essas estimulações provocavam de imediato alucinações intensamente vívidas de melodias, pessoas, cenas, as quais eram sentidas, vivenciadas, como imperiosamente reais, a despeito do ambiente prosaico da sala de operação, e podiam ser descritas aos presentes com detalhes fascinantes, confirmando o que Jackson descreveria 60 anos antes ao falar de características duplicação de consciência. Existe o estado de consciência quase parasítico, o estado onírico, e existe vestígios da consciência normal, e, portanto, há uma dupla consciência, uma diplopia mental. Isso me foi expresso com precisão por duas pacientes. A senhorita O.M. podia ver-me e ouvir-me, embora com certa dificuldade, através do ensurdecedor sonho de Easter Parade, ou do sonho mais tranquilo, porém mais intenso, de Good Night, Sweet Jesus, que evoca para ela a presença de uma igreja onde ela ia, na 31ª Street, onde essa música sempre era cantada depois de uma novena. A senhora O.C. também me via e ouvia através de ataque amnéstico muito mais profundo de sua infância na Irlanda. Sei que o senhor está aí, Dr. Sachs. Sei que sou uma velha com um derrame num asilo de idosos, mas sinto que sou criança na Irlanda novamente. Sinto os braços de minha mãe. Eu a vejo, ouço sua voz cantando. Tais alucinações, os sonhos epiléticos, Pefield demonstrou, nunca são fantasias. Eles são sempre lembranças, e lembranças do tipo mais preciso e vívido, acompanhadas pelas emoções que ocorreram durante a experiência original.
Seus detalhes extraordinários e consistentes, que eram evocados toda vez que o córtex era estimulado e excedia tudo o que pudesse ser recordado pela memória comum. Indicaram a Petfield que o cérebro conservava um registro quase perfeito de cada experiência vivida, que o fluxo total de consciência era preservado no cérebro e, desse modo, podia sempre ser evocado ou trazido à tona. Fosse desse modo, ou pelas necessidades e circunstâncias ordinárias da vida, fosse pelas circunstâncias extraordinárias de uma estimulação epilética ou elétrica. A variedade, o caráter absurdo dessas lembranças e cenas convulsivas levaram Petterfield a supor que tais reminiscências eram essencialmente sem sentido e aleatórias. Na operação geral, fica bem claro que a resposta experimental evocada é uma reprodução aleatória de qualquer coisa que tenha composto o fluxo de consciência durante algum intervalo da vida passada do paciente. Pode ter sido Petfield, consegue resumir a extraordinária reminiscência a uma miscelânea de sonhos e cenas epiléticas que ele evocou. Um momento de ouvir música, um momento de olhar da porta para o interior de um salão de baile, um momento de imaginar a ação de ladrões de uma história em quadrinhos, um momento de acordar depois de um sonho vívido, um momento de conversar e rir com os amigos, um momento de procurar ouvir o filhinho para saber se está tudo seguro, um momento de observar cartazes luminosos, um momento de estar deitada na sala de parto para dar à luz a seu filho, um momento de sentir medo de um homem ameaçador, um momento de observar pessoas entrando na sala com neve nas roupas. Pode ter sido um momento de estar na esquina de Jacob com a Washington, em South Bend, Indiana, de ver os vagões de circo à noite, muitos anos atrás na infância, um momento de ouvir e ver a mãe despedindo-se dos convidados de uma festa, ou de ouvir o pai e a mãe cantando canções de Natal. Eu gostaria de poder citar na íntegra essa passagem esplêndida de Petfield e Perrault, conforme a página 687. Ela expressa, assim como minhas pacientes irlandesas, um espantoso sentimento de fisiologia pessoal. A fisiologia do eu. Petfield impressionou-se com a frequência dos ataques musicais e deixou muitos exemplos fascinantes e quase sempre engraçados. Uma incidência de 3% nos mais de 500 pacientes com epilepsia do lombo temporal que ele estudou. Nós surpreendemos com o número de vezes em que a estimulação elétrica levou o paciente a ouvir música. Esta foi produzida a partir de 19 pontos diferentes em 11 casos. Ora, se ouvia uma orquestra, ora, vozes cantando, um piano tocando, um coro, várias vezes afirmou-se que era uma canção de rádio. A localização para a produção de música está na convolução temporal superior, tanto na superfície lateral como na superfície superior, e assim, próximo do ponto associado à chamada epilepsia missocongênica. Isso é comprovado, de modo marcante e muitas vezes cômico, pelos exemplos fornecidos por Petfield. A lista a seguir foi extraída de seu grande artigo final. Win Shams, caso 4. Cantando por um coro. Round Along Todger, caso 5. Não identificado pelo paciente, mas reconhecido pela enfermeira na sala de cirurgia quando o paciente a cantarolou durante a estimulação. Hush Bye Baby, caso 6. Cantado pela mãe, mas também considerado um tema de um programa de rádio.
Uma canção que ele tinha ouvido antes muito tocada no rádio, caso 10. Amen, Amen, caso 30, música tema de um programa de rádio. The Word of Peace, caso 31, e o lado 2 de Halogen Chorus, um disco pertencente ao paciente. Mãe e pai cantando canções de Natal, caso 32. Music from Guys and Dolls, caso 37. Uma canção que ela tinha ouvido muitas vezes no rádio, caso 45. I Get By e You Never Know, caso 46. Canções que ela tinha ouvido frequentemente no rádio. Em cada caso, como ocorreu com a senhorita O.M., a música era fixa e estereotipada, a mesma melodia, ou melodias. Era ouvida repetidamente, fosse no decorrer de ataques espontâneos, fosse mediante estimulações elétricas do córtex propenso a ataques. Portanto, essas melodias não eram populares só no rádio, mas igualmente populares como ataques alucinatórios. Elas eram, por assim dizer, as 10 mais do córtex. Existe alguma razão? Devemos refletir por que certas músicas ou cenas são selecionadas por determinados pacientes para a reprodução em seus ataques alucinatórios? Pitfield examinou essa questão e não vê razão. E certamente não há sentido na seleção encontrada. Seria dificílimo imaginar que alguns dos incidentes triviais e musicais recordados durante a estimulação ou descarga epilética pudessem ter alguma importância emocional para o paciente, mesmo estando acentuadamente consciente dessa possibilidade. A seleção, concluiu Pitfield, é absolutamente aleatória, exceto pelo fato de haver algum indício de condicionamento cortical. Essas são as palavras. Essa é a atitude, por assim dizer, da fisiologia. Talvez Pitfield esteja correto, mas poderia haver mais alguma coisa. Está ele, de fato, acentuando conscientemente ou bastante nos níveis relevantes da possível importância emocional das músicas, do que Thomas Mann denominou o mundo por trás da música. Será suficientemente um questionamento superficial, do tipo, essa música tem algum significado especial para você? Todos sabemos muito bem, com base nos estudos das livres associações, que os pensamentos aparentemente mais triviais ou aleatórios podem revelar uma inesperada profundidade e ressonância, mas que isso só se evidencia mediante uma análise mais profunda. Claramente, não há essa análise profunda em Pitfield, tampouco em nenhuma outra psicologia de fisiologia. Não está claro se uma análise profunda desse tipo é necessária, mas, considerando a oportunidade extraordinária dada por tal miscelânea de música e cenas convulsivas, ficamos pensando que seria válida pelo menos uma tentativa. Voltei a me ocupar com a senhorita O.M. brevemente para trazer à tona as associações e sentimentos ligados às suas canções. Isso pode ser desnecessário, mas acho que vale a pena tentar. Uma coisa importante já se evidenciou. Embora conscientemente ela não possa atribuir às 3 músicas um sentimento ou sentido especial, ela agora recorda. E isso é confirmado por outras pessoas, que tinha a tendência a cantarolar essas músicas. Inconscientemente, muito tempo antes de elas se transformarem em ataques alucinatórios. Isso sugere que elas já estavam inconscientemente selecionadas. Uma seleção que foi então capturada por uma patologia orgânica surgida posteriormente. Essas músicas,
continuam a ser as mais ouvidas por ela? São importantes para ela agora? Ela obtém alguma coisa dessas músicas alucinatórias? No mês seguinte, aquele em que examinei a senhorita O.M., o New York Times publicou um artigo intitulado Shostakovich tinha um segredo. O segredo de Shostakovich dava a entender um neurologista chinês, Dr. Da Huinhang, era a presença de um estilhaço metálico, um fragmento móvel de granada em seu cérebro, no corno temporal do ventríloco esquerdo. Shostakovich aparentemente relutava em permitir que o fragmento fosse removido. Desde que o fragmento fora parar ali, disse ele, cada vez que inclinava a cabeça para o lado, ele podia ouvir música. Sua cabeça estava repleta de melodias diferentes em cada ocasião, das quais ele fazia uso para quando compunha. Alegou-se que os raios-x mostravam o fragmento deslocando-se. Quando Shostakovich movia a cabeça, pressionava seu lobo temporal, musical. Quando ele a inclinava, produzia uma infinidade de melodias que esse gênio podia usar. O Dr. R. A. Hanson, editor do Music and Brain, de 1977, expressou um ceticismo muito acentuado, mas não absoluto. Eu hesitaria em garantir que é possível acontecer isso. Depois de ler o artigo, pedi que a senhora O.M. o lesse também, e suas reações foram veementemente claras. Não sou nenhum Shostakovich, disse ela. Não posso usar minhas músicas. Seja como for, estou farta delas. São sempre as mesmas. As alucinações musicais podem ter sido uma dádiva para Shostakovich, mas para mim não passam nenhum estorvo. Ele não teria que ser tratado, mas eu, sim, e muito. Prescrevi anticonvulsivos à senhorita O.M., e ela, dali por diante, deixou de ter convulsões musicais. Encontrei-a recentemente e lhe perguntei se sentia falta delas. Nem um pouco, ela respondeu. Estou muito melhor sem elas. Mas isso, como vimos, não ocorreu com a senhora O.C., cuja alucinose era, de um modo geral, de um tipo mais complexo, misterioso e profundo. E mesmo possuindo uma causa aleatória, acabou tendo grande importância e utilidade psicológica. De fato, como a senhora O.C., a epilepsia foi diferente desde o início, tanto em termos da fisiologia quanto do caráter de impacto pessoal. Ocorreu nas primeiras 72 horas um ataque quase contínuo, ou estado de ataque associado a uma apoplexia do lobo temporal. Isto, por si só, foi esmagador. Em segundo lugar, e isso também teve alguma base fisiológica no caráter abrupto e extensão do ataque de sua perturbação de centros emocionais profundos do gancho do hipercampo, amígdala, sistema límbico, etc. Muito interno e em regiões profundas do lobo temporal. Houve uma emoção muito forte associada aos ataques e uma satisfação imensa e fortemente nostálgica, uma sensação poderosíssima de ser novamente criança, em seu lar esquecido, havia tanto tempo nos braços e na presença de sua mãe. Pode ser verdade que esse ataque tenha uma origem tanto fisiológica como pessoal, provindo de partes particularmente carregadas do cérebro, mas igualmente atendo à necessidade de determinadas circunstâncias e necessidades psíquicas, como em um caso relatado por Dennis William em 1956. Um deputado de 31 anos, esse é o caso 2770, tinha epilepsia maior, introduzida por vezes sozinho e em meio a estranhos. O início, recordações visuais de seus pais em casa,
O sentimento de que maravilha estar de volta é descrito como uma lembrança muito agradável. Ele apresenta a cutis asseriana, sente calor e frio, e o ataque desaparece e evolui para uma convulsão. William relata essa história espantosa sem mais detalhes e não faz ligação entre as partes da mesma. A emoção é menosprezada como sendo puramente fisiológica, prazer ictal, impróprio, e é possível regulação entre estar de volta ao lar e estar solitário é igualmente deixada de lado. Evidentemente, William pode estar certo, talvez tudo seja inteiramente fisiológico, mas para mim é difícil não pensar que, se fosse para ter ataques, esse homem, o caso 2770, dava um jeito de ter os ataques certos na hora certa. No caso da Sra. Olsey, a necessidade nostálgica era mais crônica e profunda, pois seu pai morrera antes dela nascer, e ela perdera a mãe antes de completar 5 anos. Órfã, sozinha, fora mandada para os Estados Unidos, para morar com uma tia solteira muito severa. A Sra. Olsey não tinha lembranças conscientes dos primeiros 5 anos de sua vida, nenhuma recordação da mãe da Irlanda, do lar. Para ela, isso sempre fora motivo de imensa e dolorosa tristeza. Essa ausência ou esquecimento dos primeiros, dos mais preciosos anos de sua vida. Muitas vezes, ela tentara sempre em vão recapturar as lembranças de sua infância perdida e esquecida. Agora, como sonho e ao longo desse estado onírico que o sucedeu, ela recapturou um sentido crucial de sua infância esquecida, perdida. O sentido que lhe vinha não era apenas prazer ictal, mas uma alegria vibrante, intensa e tocante. Era, em suas palavras, como se uma porta se abrisse, uma porta que ficava obstinada, fechada para toda a sua vida. Em seu belo livro sobre recordações involuntárias, Stan Salmon fala sobre a necessidade de preservar ou recuperar as lembranças sagradas e preciosas da infância, e sobre como a vida é pobre sem alicerce na ausência dessas recordações. Ela menciona a imensa alegria, o senso de realidade que recuperar essas lembranças pode trazer e fornecer uma profusão de maravilhosas citações autobiográficas, especialmente de Dostoiévski e Proust. Todos nós somos do nosso passado. Todos nós somos livros do nosso passado, escreve essa autora, e por isso precisamos recuperá-lo. Para a Sra. Olsey, que beirava os 90 anos e o fim de uma longa vida solitária, essa recaptura de lembranças sagradas e preciosas da infância, essa estranha e quase milagrosa anamnese que abriu à força a porta fechada da anamnese da infância, foi proporcionada paradoxalmente por um distúrbio cerebral. Ao contrário da Sra. O.M., para quem os ataques eram exaustivos e tediosos, a Sra. Olsey obtinha deles um conforto para o espírito. Eles lhe davam um senso de sustentáculo psicológico e realidade, o senso elementar que ela perdera nas longas décadas de desligamento e exílio, de que ela tivera uma verdadeira infância e um lar, de que fora amada e recebera cuidado e carinho materno. Enquanto a Sra. O.M. queria o tratamento, a Sra. Olsey recusava o anticonvulsivo. Eu preciso dessas lembranças, dizia. Preciso do que está acontecendo. E isso vai terminar mais cedo do que eu goste. Dostoiévski tinha ataques psíquicos ou estados mentais complexos no início dos ataques epiléticos e certa vez comentou sobre eles. Vocês, pessoas sadias, não podem imaginar a felicidade que nós,
epiléticos sentimos durante o segundo que antecede nossos ataques. Não sei se essa felicidade dura segundos, horas ou meses, mas acreditem ou não, eu não a trocaria por todas as alegrias que a vida pode proporcionar. A senhorita Olsi deve ter compreendido isso. Também ela sentia em seus ataques uma extraordinária felicidade, mas isso lhe parecia o auge da sanidade mental e da saúde. A própria chave, ou melhor, a porta para a sanidade mental e a saúde. Por isso, vivenciava sua doença como saúde, como uma cura. Quando melhorou e por fim se recobrou do derrame, a senhora Olsi atravessou um período de melancolia e medo. A porta está fechando, ela comentou. Estou perdendo tudo novamente. E de fato, ela perdeu. Em meados de abril, as súbitas interrupções de cenas, músicas e sensações de infância, seus repentinos transportes epiléticos para o mundo de seus primeiros anos de vida, que eram sem dúvida reminiscências e autênticas, pois, como comprovou Peterfield, sem sombra de dúvida, tais ataques capturam e reproduzem uma realidade vivenciada, e não uma fantasia, segmentos verdadeiros da vida e experiências passadas do indivíduo. Mas Peterfield sempre fala em consciência. Nesse contexto, em ataques físicos, capturando e reproduzindo convulsivamente parte do fluxo da consciência, da realidade consciente, o que é singularmente importante e comoventemente, no caso da senhora Olsi, é o fato de a reminiscência epilética ter capturado algo inconsciente. Experiências da primeira infância, esquecidas ou reprimidas da consciência, restaurando-as convulsivamente à memória e consciências plenas. E podemos supor, por essa razão, porque, embora fisiologicamente a porta se tenha fechado, a experiência em si não foi esquecida, deixando uma impressão profunda e duradoura e sendo vivenciada como uma experiência significativa e benéfica. Estou feliz por isso ter acontecido, ela declarou quando tudo terminou. Foi a experiência mais saudável, mais feliz de minha vida. Já não há um grande pedaço da infância faltando. Não consigo recordar os detalhes agora, mas sei que tudo está lá. Sinto uma espécie de inteireza que nunca tinha sentido antes. Essas não foram as palavras vazias, e sim corajosas e verdadeiras. Os ataques da Sra. Olsi realmente efetuaram uma espécie de conversão. Proporcionaram de fato um centro para uma vida sem eixos. Devolveram a ela a infância que perdera. E com isso veio uma serenidade que ela nunca sentira antes e que permaneceu pelo resto de sua vida. Uma serenidade e segurança de espíritos supremas, só permitindo aqueles que possuem ou recuperam o verdadeiro passado. Pós-escrito. Nunca me consultaram apenas devido à reminiscência, disse Hooligan Jackson. Em contraste, Freud afirmou, a neurose é reminiscência, mas claramente o termo está sendo empregado em sentidos absolutamente opostos, pois o objetivo da psicanálise, poderíamos dizer, é substituir reminiscências falsas ou fantásticas por uma verdadeira recordação ou anamnese do passado, e é precisamente essa recordação verdadeira, seja trivial, seja profunda, que é evocada no decorrer de ataques psíquicos. Freud, como sabemos, admirava muito Hooligan Jackson, mas não sabemos se esse, que viveu até 1911, já teria ouvido falar de Freud. A beleza de um caso como o da Sra. Olsi está em que ele é ao mesmo tempo jacksoniano e freudiano. Ela apresentava uma reminiscência jacksoniana, mas
esta serviu para dar-lhe um alicerce e curá-la, como uma anamnese freudiana. Casos assim são excitantes e preciosos, pois atuam como um monte de pontes entre o físico e o pessoal, e mostraram, se permitirmos, os rumos da neurologia do futuro, uma neurologia da experiência vívida. A meu ver, isso não seria surpreendido ou indignado. Hooligan Jackson, de fato, é certamente os que ele próprio sonhou quando escreveu sobre estados oníricos e reminiscência nos idos de 1880. Peterfield e Perrot intitularam seu artigo O Registro Cerebral da Experiência Visual e Auditiva. E podemos agora refletir sobre a forma ou formas que esses registros internos podem ter. O que ocorre nesses ataques experimentais, absolutamente pessoais, é a reprodução completa de um segmento, de uma experiência. Poderíamos perguntar o que poderia ser posto para funcionar de maneira a reconstituir uma experiência? Seria algo semelhante a um filme ou um disco rodando no projetor ou toca-discos do cérebro? Ou algo análogo, mas logicamente anterior, como um script ou uma partitura? Qual será a forma final, a forma natural do repertório de nossa vida? O repertório que fornece não apenas a memória e a reminiscência, mas nossa imaginação em todos os níveis, das simples imagens sensoriais e motoras aos mais complexos mundos, paisagens, cenas, imaginativas, um repertório, uma memória, uma imaginação de uma vida que é essencialmente pessoal, dramática e icônica. A ocorrência de reminiscências em nossos pacientes traz à luz questões fundamentais a respeito da natureza da memória, ou mneses, e tais questões também são suscitadas inversamente em nossas histórias sobre anamnésia ou anamneses. O marinheiro perdido, uma questão de identidade, como você viu, capítulo 2 e 12. Questões análogas sobre a natureza do conhecimento ou gnoses são levantadas com base em nossos pacientes, como agnosia, a dramática agnosia visual do Dr. P, o homem que confundiu a sua mulher com um chapéu, e as agnosias auditivas e musicais da senhora O.M. e Emily D., capítulo 9, o discurso do presidente, e questões semelhantes acerca da natureza da ação ou praxis, nascem da confusão da natureza da ação, de certos retardos e de pacientes com apraxias do lobo frontal, as quais às vezes são tão graves que esses pacientes podem tornar-se incapazes de andar, perder suas melodias cinéticas, as melodias do andar. Isso acontece também com pacientes parkinsonianos, como foi descrito em Tempo de Despertar. Assim como a senhora O.C. e a senhora O.M. apresentavam reminiscência, uma irrupção convulsiva de melodias e cenas, uma espécie de hipergnese e hipergnose, nossos pacientes com amnésia e agnosia perderam ou estão perdendo suas melodias e cenas íntimas. Ambos os casos atestam a natureza melódica e cênica da vida interior, a natureza proustiana, da memória e da mente. Estimule-se um ponto no córtex de um paciente, assim, e desenvolve-se convulsivamente uma evocação ou reminiscência proustiana. O que serviria de intermediário para isso? Que tipo de organização cerebral poderia permitir que isso acontecesse? Nossas concepções atuais sobre o processamento e representação cerebral são todas essencialmente computitas. Ver, por exemplo, o brilhante livro de David Marr, Vision,
a investigação da computação e a representação visual no homem, em 1982, e como tal são expressas em termos de esquemas, programas e algoritmos. Mas será que esquemas, programas e algoritmos nos fornecem por si só a qualidade ricamente visionária, dramática e musical da experiência? A vívida qualidade pessoal que faz dela uma experiência? A resposta é claramente, e talvez mesmo com veemência, não. Representações computistas, até mesmo a primorosas sofisticação concebida por Mark e Bernstein, os dois maiores pioneiros estudiosos dessa área, jamais poderiam por si sós constituir representações icônicas, as representações que são o encadeamento e a essência da vida. Assim surge um hiato, na verdade um abismo entre o que ficamos sabendo por nossos pacientes e o que os fisiologistas nos dizem. Existe algum modo de transpor esse abismo? Ou, se isso for categoricamente impossível, como pode ser? Existem conceitos além dos da cibernética com os quais possamos compreender melhor a natureza essencialmente pessoal, proustiana da reminiscência da mente e da vida? Em suma, podemos ter uma fisiologia proustiana muito superior à mecânica shertoniana do próprio Sherton, que faz alusão a essa possibilidade em O Homem e a Natureza, em 1940, quando imagina a mente como um tear encantado, a tecer em padrões sempre mutáveis, porém sempre significativos, tecendo de fatos padrões de estímulos. Esses padrões de sentido transcenderiam programas ou padrões puramente formais ou computistas e dariam margem à qualidade essencialmente pessoal que é inerente à reminiscência, inerente a toda amnésis, gnosis e praxis. E se perguntarmos que forma, que organização esses padrões poderiam ter, a resposta vem à mente de imediato e, de certo modo, inevitavelmente. Padrões pessoais, padrões para o indivíduo, teriam que possuir a forma de script ou partituras, assim como padrões abstratos, padrões para computadores, têm de estar na forma de esquemas ou programas. Portanto, acima do nível de programas cerebrais, precisamos conceber um nível de script e partituras cerebrais. A partitura de Esther Perel, imagino, está indelevelmente gravada no cérebro da Sra. O.M. A partitura, sua partitura de tudo o que ela ouviu e sentiu no momento original em que a experiência foi impressa. De modo semelhante, as partes dramatúrgicas do cérebro da Sra. O.C., aparentemente esquecidas, mas ainda totalmente recuperáveis. Deve ter guardado, indelevelmente escrito, o script de seu dramático cenário da infância. E cabe notar, com base nos casos de Peterfield, que a remoção da diminuição do ponto convulsivo do córtex, do foco irritante e causador da reminiscência, pode remover in toto a cena repetitiva e substitutiva por uma reminiscência absolutamente específica ou hipermnesis, por um esquecimento ou anamnésia também absolutamente específico. Existe nisso um aspecto de extrema importância e também assustador. A possibilidade de uma verdadeira psicocirurgia, uma neurocirurgia da identidade, infinitamente mais refinada e específica do que nossas grosseiras amputações e lobotomias que podem embotar ou deformar todo o caráter, mas não são capazes de atingir as experiências individuais. A experiência não é,
possível antes de ser organizada iconicamente. A ação não é possível se não for organizada iconicamente. O registro cerebral de tudo que é vivo, tem que ser icônico. Essa é a forma final do registro cerebral. Muito embora o feito preliminar possa ser moldado como computo ou programa, a forma final da representação cerebral tem de ser ou admitida. A arte, o cenário e a melodia artística da experiência e da ação. Analogamente, se as representações cerebrais estão danificadas ou destruídas, como as anamnesias, agnosias ou apraxias, sua reconstrução, se possível, requer uma dupla abordagem, uma tentativa de reconstruir programas e sistemas danificados, como vem sendo desenvolvida e extraordinariamente pela neuropsicologia soviética, ou uma intervenção direta no âmbito das melodias e cenários íntimos, como descrito em Tempo de Despertar, A Leg to the Star On e vários casos mencionados nesse livro, em especial Rebeca, capítulo 21, e na introdução da parte 4. Qualquer abordagem pode ser empregada ou ambas associadas para podermos entender ou ajudar pacientes com dano cerebral. Uma terapia sistemática, uma terapia artística, preferivelmente ambas. Tudo isso foi sugerido 100 anos atrás no texto original de Hooligan Jackson sobre reminiscência em 1880, por Korsakov ao tratar da anamnésia em 1887 e por Freud e Anton na década de 1890 com relação às agnosias. Os notáveis insights desses 4 autores foram um tanto esquecidos, eclipsados pela ascensão de uma fisiologia sistemática. Chegou o momento de recuperá-los, tornar a usá-los para que possa emergir em nossa época uma nova e bela ciência, a terapia existencial, que possa combinar a sistemática para nos dar uma compreensão e um poder abrangente. Desde a publicação original desse livro, venho sendo consultado sobre inúmeros casos de reminiscência musical. Estava evidentemente, não é rara, em especial nos idosos, embora o medo possa inibir a busca de ajuda. Ocasionalmente, como aconteceu no caso da senhora Olsi e da senhora Oemi, é comprovada uma patologia grave ou significativa. Às vezes, como em um relato de caso recente, Jan M., 5 de setembro de 1985, existe uma origem tóxica, como o uso excessivo de aspirina. Pacientes com grave surdez nervosa podem ter fantasmas musicais. Porém, na maioria dos casos, nenhuma patologia pode ser encontrada, e o problema, embora incômodo, é essencialmente benigno, porque as partes musicais do cérebro, entre todas, seriam tão propensas a essas apresentações na idade avançada? É uma questão que permanece muito obscura.